Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje novo vídeo daquele quadro em que falo 10 verdades pouco conhecidas sobre determinado assunto. E dessa vez vamos com 10 fatos sobre a lendária Terra do Dragão, o Império Chinês. Então agora já deixe seu like, se gosta de nosso conteúdo e quer que o canal continue fazendo mais vídeos como esse, considere fazer uma doação no Apoia-se. Siga-me também no Twitter e no Instagram para aquele contato mais direto. E vamos logo ao que interessa. O lendário início. Oficialmente, o primeiro imperador da China foi Qin Shi Huang, que unificou as antigas províncias e fundou a Casa de Qin em 221 a.C. Porém, segundo os antigos ancestrais, o início dessa monarquia é lendário. No conto popular, tudo começou cerca de 2000 anos antes de Cristo, com os seres mitológicos do Antigo Norte, conhecido como os Três Augustos e os Cinco Imperadores. Os dois primeiros Huang, ou em português Augustos, eram os irmãos Fuxi e Nua. Considerados os pais da China, eles são os ancestrais de toda a humanidade e criadores das bases civilizacionais, como a família, a linguagem e a escrita. Já Shen Nong, o terceiro e último Huang, é tido como inventor da agricultura, do comércio, do calendário chinês e da medicina oriental, sendo ele precursor da acupuntura. Como seus sucessores, temos os 5 Ji, ou imperadores, homens de moral perfeita, vistos como semideuses, projetados para servirem de exemplo de governantes ideais. Eles foram Huang Ji, ou Imperador Amarelo, o primeiro sábio a governar. Ele é visto como o criador do Estado centralizado e patrono das artes esotéricas. Zhu Huanshu era seu neto. Seu reinado gerou avanços na unificação do calendário, na astrologia, na religião e até na música, ao compor uma das primeiras da humanidade. Ku foi bisneto de Huang Ji. Em seu reinado, a música ganhou destaque, sendo creditado a ele a ordem para a criação de instrumentos musicais, como tambores e flautas. Depois veio Yao, o primeiro a reinar após o fim da linhagem de Huang Ji. Visto como o mais nobre líder de seu tempo, até Confúcio reverenciou ele como modelo. E por fim, Shun, genro de Yao, esse soberano foi o fundador da dinastia Xia, a primeira a ser documentada oficialmente. O título imperial. O sistema político era o absolutismo. A pessoa do imperador era sagrada e inviolável, tendo ele poder sobre coisas temporais e espirituais. Porém, seu autoritarismo era limitado pelos reguladores gerais, homens que, de fato, faziam as leis. Na prática, o poder variava de monarca para monarca. Em tempos de guerra, os imperadores ganhavam mais poderes. Porém, quando a paz reinava, políticos eram destaque. Assim, cabia sempre a sua majestade representar um poder simbólico e moral. Seus súditos deveriam chamá-lo de Huangdi Bixia, que corresponde à sua majestade o imperador, ou Huang Shang, que seria Alteza Radiante. Ainda tinha Wan Suye, Senhor dos 10.000 anos, e Tianzi, que significa Filho do Céu. E assim como acontece no Japão, na China os monarcas também reinavam marcando uma era. Com isso, após suas mortes, eles eram lembrados com o nome dessa era. Por exemplo, o imperador Wu de Han, após morrer, tornou-se Imperador Han, Filho do Céu. Na China, as palavras do imperador eram sagradas e suas decisões tidas como vindas direto dos deuses. Isso porque ele foi agraciado com o mandato do céu. Essa política dava ao monarca o tratamento de Filho do Céu, a graça de governar todos os homens sob a terra. Mas havia uma regra para isso. Essa condição só valia enquanto ele tivesse um reinado próspero, sendo sábio, justo e bondoso com o povo. Essa situação também legitimou a conquista por invasores, como os últimos, o Qing de Manchus. Isso porque, segundo o mandato do céu, eles receberam a graça divina de conquistar a China. Detalhe, isso também vale para a queda da monarquia e proclamação da república. A Cidade Proibida. Baseando-se no Feng Shui, a milenar arte chinesa de harmonizar ambientes, a Cidade Proibida foi elaborada em 1407 para ser o principal palácio da família imperial. No reinado de Yung Lo, o terceiro soberano da dinastia Ming, foram empregados 14 anos para tirar do papel o projeto. Isso porque foram erguidos em uma incrível área de 720 mil metros quadrados, nada menos que 800 prédios, com quase 10 mil cômodos de luxo decorados aos detalhes para o conforto do Senhor dos 10.000 anos. O nome Cidade Proibida foi dado graças ao gigantesco modelo de segurança que possuía. Isso porque ele abrigava o centro nervoso do governo imperial, tendo seus salões presenciado reuniões ministeriais, estratégias militares, festas
e entronizações. Porém, esse mistério acabou em 1924, após o fim da monarquia, quando seus portões foram abertos para a criação do Grande Museu Imperial, o Trono do Dragão. O dragão é um tradicional símbolo euroasiático, mas diferente do Ocidente, onde muitas vezes é visto como uma besta destruidora, no Oriente é tido como uma criatura divina, sendo cultuada por ser dona de fontes sobrenaturais, de força e sabedoria. E na China, para fazer essa ligação com a figura do monarca, esse ser místico foi escolhido como símbolo, estando em toda a sua representação, desde a bandeira Qing, passando pelo traje majestático e chegando, especialmente, ao Trono do Dragão. Esse trono, que fica em destaque na Cidade Proibida, dava ainda mais o ar de poder divino ao Filho do Céu, pois remetia a ele através de sua referência com a criatura lendária, a força, sabedoria e poder que todo soberano deve ter. Mulan, uma brava guerreira que se disfarçou de soldado para ocupar o lugar de seu pai, já idoso e doente, em uma convocação para um exército totalmente masculino. Nele, lutou por 12 anos, conquistando grande mérito e respeito. Essa foi Hua Mulan. Essa história, que ganhou fama com o desenho da Disney, surgiu no poema A Balada de Mulan, composta no século VII durante a dinastia Tang. Curiosamente, até hoje existe a dúvida se Mulan foi realmente uma pessoa ou uma criação fictícia. O último imperador, Pu Yi, ou oficialmente Imperador Xuantong, nascido em Pequim em 1906, foi o último imperador chinês. Reinou de 1908 até sua abdicação forçada em 1912, devido à Revolução Xinhai. No mesmo ano, viria a proclamação da República. Por conta do simbolismo, foi permitido a Pu Yi continuar morando na Cidade Proibida, mas tempos depois, a monarquia foi totalmente abolida e ele teve de sair do país. Posteriormente, com esperanças de conseguir apoio para recuperar seu trono, aproximou-se dos japoneses, e quando a Terra do Sol Nascente dominou a região da Manchúria, uma localidade chinesa, lhe ofereceu esse novo trono. Entretanto, em 1945, com o final da Segunda Guerra, os soviéticos dominaram a Manchúria, a devolveram à China e prenderam Pu Yi, sendo ele entregue ao governo chinês 4 anos depois. E lá, foi mandado a um campo de concentração. Após sua prisão, conseguiu a autorização do ditador Mao Tse-tung e instalou-se em Pequim, onde passou a trabalhar como jardineiro. O último imperador da China veio a falecer em 1967, em decorrência de um câncer renal. A restauração. Apesar do fim do Império Qing, a monarquia chegou a ser restaurada, mas não com a volta do antigo Filho do Céu, e sim com um importante político do final da última dinastia e início da República, o general Yuan Shikai. Ele era tão influente que tornou-se presidente da República em 1912 e impôs uma ditadura até 1915, quando proclamou-se Grande Imperador da China em dezembro do mesmo ano, sob o nome de reinado de Hongxia, ou Abundância Constitucional. Entretanto, os republicanos o forçaram a deixar o trono em março de 1916, porém sua moral era forte e manteve-se no cargo de presidente até a sua morte, meses depois. O atual imperador. No Grande Império Qing, a lei não garantia que o Trono do Dragão seria herdado pelo direito de nascença, mas sim que caberia ao soberano nomear seu sucessor. Ele poderia ser um de seus filhos ou até mesmo um parente distante, desde que fosse homem. E seguindo essa regra, hoje o clã Aisin de Ouro está no topo da linha sucessória, tendo Jin Yuzhang como imperador de jure do país. Ele é sobrinho de Henry Pu Yi, o último senhor dos 10.000 anos. Relação com o Império Brasileiro. E para finalizar, uma relação entre esses dois impérios, o chinês e o brasileiro. Ela veio ocorrer em 1879. Na ocasião, o almirante Arthur Silveira da Mota, o barão de Jaceguaí, foi enviado pelo Rio de Janeiro como diplomata a Pequim, liderando uma missão para estabelecer relações diplomáticas com um dragão oriental. Àquela altura, o governo chinês era liderado pela imperatriz regente Cixi, e com ela, o acordo foi concretizado no ano seguinte, quando a dinastia Qing, pela China, e a Bragança, pelo Brasil, assinaram um tratado de amizade, comércio e navegação.